Neste domingo, o Partido dos Trabalhadores de Nova Lima realizou sua primeira reunião plenária do ano. O PT é um partido que se reúne, em várias instâncias, diretória, executiva e plenária. Plenária é quando se reúne todos os filiados, para a gente discutir tanto a questão política local como nacional, fazer as nossas filiações, dar os nossos informes. Nesse caso, vai acontecer no mês que vem o 6º Congresso Nacional do PT e nós vamos discutir aqui hoje quais são os pontos que nós devemos levar para os 6 congressos. Estiveram presentes na plenária filiados municipais da legenda, o secretário estadual de organização do partido, Luiz Carlos Mamed, o vereador soldado Flávio de Almeida, além do ex-prefeito de Nova Lima, Carlinhos Rodrigues, que avaliou o cenário político da cidade. É um momento de transição em que o atual governo recebe uma prefeitura com problemas de orçamento, problemas que dizem respeito particularmente, principalmente, no desequilíbrio do impacto que a folha de pagamentos exerce sobre o orçamento. São necessidades que têm que ser corrigidas, mas que têm que ser corrigidas com muita tranquilidade, com muita parcimônia, com muito equilíbrio, porque no final das contas o serviço público ele tem que ser mantido à população, que a população carece da prestação desses serviços, carece da prestação com qualidade desses serviços, e a população não pode ser sacrificada em função de necessidades outras que não sejam as necessidades próprias da população. Carlinhos Rodrigues falou também sobre a relação atual entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo local. Me parece que o embate mais premente é exatamente de que o orçamento do Poder Legislativo ele estava exacerbado, ele estava acima da média, no que eu concordo, mas que também não pode ser reduzido a um ponto em que esse poder ele não tenha a condição de trabalhar. O Poder Legislativo é um poder extremamente importante na sociedade e ele não pode ser reduzido a pó. Ou seja, e não é esse orçamento do Poder Legislativo, por maior que seja, e ontem a Câmara tomou uma atitude que, no meu entendimento, ela corta, como se diz na própria carne, reduziu o seu orçamento de cerca de 30 milhões para 20 milhões e 900, ou seja, a Câmara fez o seu papel, abrindo mão de recursos que seriam importantes para o desenvolvimento das suas atividades e para a sua presença política, que é importante também na cidade. Agora, é importante que a gente compreenda também que não é esse orçamento da Câmara que impede, por exemplo, que a Prefeitura mantenha os seus compromissos com o hospital. Sabe? Até porque o orçamento da Câmara ele é ínfimo no que diz respeito ao orçamento absoluto da Prefeitura. A Prefeitura arrecadou nesse ano de 2016 mais de 500 milhões de reais. Não sei ao certo, mas aproximadamente um pouco mais, um pouco menos do que 550 milhões. Então não é um orçamento de 30 ou de 20 milhões ou de 10 que vai resolver a questão orçamentária da Prefeitura. A questão passa por outras instâncias. O prefeito, por exemplo, mandou um tanto de gente embora e colocou um número maior de pessoas do que as que existiam. Então não é assim que se vai resolver o problema de equilíbrio, folha de pagamento, orçamento. Que é esse o problema de inflexão, o problema principal que a Prefeitura enfrenta hoje. De qualquer lei delegada, sou permanentemente contra. Eu não acredito que a gente tenha que conviver num momento em que a democracia é exacerbada aí no nosso país, em que a população vem às ruas lutar por mudanças, por melhorias democráticas, na luta contra a corrupção, que de repente um governo vem pedir que a Câmara abra mão de suas responsabilidades, dos seus deveres, das suas prerrogativas e transfira isso para o Poder Executivo. Isso é dizer à Câmara que ela é incompetente, que ela não tem condição de opinar, que ela não tem condição de refletir e ajudar o Poder Executivo a decidir. As prerrogativas da Câmara, do Poder Executivo, elas têm que ser mantidas. A Câmara não pode, no meu entendimento, se a Câmara quiser fazer isso, vai fazer, mas ela não pode abrir mão do poder de delegar ou não ao Executivo as suas prerrogativas e as suas funções. Ela deixará de existir enquanto poder se fizer isso.